Escola no seu SaaS, o Guia Definitivo 2026. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, meu povo. Meu nome é Pedro Nascimento e nesse vídeo eu vou lhe apresentar o guia completo, passo a passo, que você precisa saber, todos os conceitos, todos os termos que você precisa entender, precisa se aprofundar para poder escalar a sua aplicação SaaS. Cara, por que esse roadmap é diferente de qualquer outra coisa que você tenha visto anteriormente aqui no YouTube? Primeiramente que isso não é teoria, cara, tipo, literalmente o roadmap é o plano que eu me propus e que eu estou executando, agora eu tô fazendo um build public no meu YouTube em 2026, então eu estou criando uma nova aplicação SaaS, escalando ela por aqui, e esse não é a minha primeira vez que eu faço isso, eu tenho 2 exits bem sucedidos, Prospect, um case de prospecção automática via WhatsApp, meu primeiro SaaS, Bitify, um case de um outro segmento, um case de comunidade, mas, cara, 5 fases para você construir um SaaS do zero até o exit, né, até a venda desse negócio, se você tiver interesse de realizar essa negociação ao final desse período. E esse é o guia de tudo que você precisa saber antes de começar. Então, preciso da sua completa atenção. Meu amigo, por que em 2026? Então, cara, a AI de desenvolvimento está mudando completamente o jogo nesse dado momento e as barreiras de entrada caíram drasticamente. Então, cara, pô, uma parada que antes você levaria meses para poder desenvolver, a gente consegue fazer hoje em papo de algumas semanas, tá ligado? Então, realmente é o melhor momento para tu escalar a tua aplicação SaaS e por isso que eu te recomendo fazer o mesmo, seguir esse passo a passo, esse roadmap, me acompanhar no meu Building Public e replicar tudo que eu estou fazendo aqui no YouTube. Esse é o melhor momento para construir o SaaS e por isso que eu estou fazendo novamente. Perfeito. Cara, o objetivo da gente é muito simples. Eu quero faturar múltiplos 5 dígitos por mês, alcançar um valuation de R$ 1 milhão e fazer um exit total ou parcial desse negócio nesse período de tempo que é 12 semanas, o que é um prazo de tempo extremamente apertado, mas você vai entender o racional de como é que eu estou pretendendo fazer essa questão. Cara, cronograma bem simples. 2 semanas de validação, então é o momento, o tempo que eu preciso de fato para validar aquela minha ideia, meu conceito de SaaS que eu pensei originalmente. 2 semanas para realizar as primeiras vendas, para de fato viabilizar, para de fato finalizar essa validação dessa oportunidade. 4 semanas de building, de iniciar e fazer um primeiro MVP do nosso produto. 2 semanas de escala e 2 semanas de preparação e exit do nosso negócio. Não é tempo para fazer perfeito e esse é o ponto, é tempo para realizar, né? Então, cara, antes de continuar, o canal tá começando do zero, se você ver aqui, tem poucos vídeos já lançados. E, cara, se esse conteúdo faz sentido para ti, você quer continuar sendo impactado por ele, você quer que ele alcance outras pessoas, te convido para deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho aqui, você ser ativado quando os próximos vídeos dessa série acontecerem. E eu quero que tu comente qual SaaS, se você já está operando, qual SaaS que você está tocando aqui. Eu quero que você volte nesse vídeo daqui a 12 semanas e me fale em que etapa que você está da construção do seu SaaS e compartilhe se você ainda não está construindo seu SaaS, que ideia você tem, o que você gostaria de construir, que eu vou estar respondendo todos vocês aqui nos comentários. E de fato isso ajuda demais a gente crescer aqui na nossa comunidade e alcançar mais gente. Cara, visão geral, 5 fases. Então, em um primeiro momento, de fato, validação, fit, ICP e fake door. Vocês vão entender esses conceitos logo mais. Discovery e vendas, requisitos mais primeiros clientes. Building MVP, construir o primeiro MVP e produto entregue. Escala mais Product-Led Growth. Se você não conhece esse conceito, calma lá que a gente vai lhe apresentar. Automação mais crescimento. Exit, documentação mais deal, documentação mais negociação final. Cara, qual a nossa meta financeira, né? Qual é o racional a partir desses 1 milhão de valuation? Cara, múltiplo de 3 a 5 vezes do ARR, né? A ARR é recorrência anual, então a recorrência anual do nosso SaaS. Cara, pô, tem múltiplos SaaSes, assim, que existem em bolsa de valores, etc., que são avaliados por 8, 30, 60 vezes a sua recorrência anual, porém a gente tem um prazo de tempo extremamente curto, a gente tem literalmente 12 semanas. Dadas essas 12 semanas, eu preciso pegar um múltiplo mais conservador. Então, eu estou tendo aqui em mente um múltiplo de 3 vezes, talvez um múltiplo de 5 vezes, mas para a gente chegar nesse múltiplo e conquistar esse valuation de R$ 1 milhão, a gente teria que ter um MRR, uma recorrência mensal de papo de 17 a 28 mil. Então, vocês começam a ver que a gente começa a tangibilizar, né? Então, pô, pode parecer impossível vender um projeto por R$ 1 milhão,
mas na prática é viável, né? A gente conseguir criar um SaaS que tem uma recorrência de 18 a 28 mil reais. Cenário 35 a 55 clientes pagando um ticket de por volta de 500 reais por mês, ou mais clientes, 85 a 140 clientes pagando um ticket de por volta de 200 reais por mês. Cara, isso depende muito de quem é teu ICP, né, que a gente vai entrar aqui nessa etapa de validação, mas se for fazer uma parada mais B2B, às vezes consegue fazer um ticket um tanto mais alto, o quanto que quando o público é um tanto mais aberto, um B2C, acaba que 200 reais acaba sendo um ticket um tanto mais viável. Mas, cara, entrando aqui já na etapa de validação, né? Então, nosso objetivo é esse, por exemplo, conseguir por volta de seus 40, 50 clientes pagando um ticket de 500 reais por mês, alcançar esses 17 a 28 mil reais por mês ao longo dessas 12 semanas, e aí, de fato, a gente teria esse ARR, né? Um múltiplo de 3 vezes esse ARR estaria dando o valuation de R$1 milhão. Cara, still like a founder, copie como um fundador, copie como um artista. Eu venho trazendo essa ótica para vocês nesse momento de validação, de nada se cria, tudo se transforma. Cara, se o concorrente está escalando ads, ele já validou o mercado para você. Então, o que acontece, cara? A gente tem muito pouco tempo e eu acredito muito nessa ótica de que não vale a pena, não faz sentido tu querer reinventar a roda. Tu precisa pegar algo que já está validado e fazer transformações pontuais, melhorar o que é existente, do que tentar desbravar algo completamente do zero, extremamente arriscado, e não vai fazer nenhum sentido a gente fazer isso aqui nesse dado momento. Mas seu trabalho é pegar o que funciona e fazer melhor. E eu trouxe aqui 2 exemplos, então. O Notion, que é a aplicação que a gente está usando nesse exato momento, ele basicamente foi uma cópia melhorada do Evernote, lá da Microsoft, junto com o Confluence. Ele melhorou tudo isso e virou o Notion, por uma aplicação assim gigantesca. Linear, basicamente, é o Gira que não te dá vontade de morrer, né? Então, o Gira basicamente é uma ferramenta de gestão de projetos, e o Linear ele pegou esse mesmo conceito, só que fez de forma extremamente melhorada, o que é uma aplicação comum. Aí, tem um Pipe Drive de CRM, que é basicamente um Salesforce, só que muito mais acessível. Então, o Salesforce para corporações gigantescas, enquanto que o Pipe Drive é uma aplicação muito mais acessível, muito mais intuitiva, fácil de usar. Então, cara, a chave, copiar o mercado validado, não o produto igual. O diferencial pode ser o nicho, tua UX, o preço, o feature que falta. Então, cara, tu vai encontrar o teu diferencial e tu vai, de fato, bater nesse ponto específico. Cara, o que é o conceito de fake door, né? O fake door é a forma da gente validar aquele nosso ângulo de mercado, aquela nossa oferta, antes de se dar o trabalho de construir qualquer porra, né? Porque não faz sentido a gente gastar horas e horas desenvolvendo um monte de coisa sem validar que aquilo de fato tem mercado e que aquilo de fato tem potencial. Então, cara, criar uma landing page, a gente cria uma landing page rapidaça com o Google AI Studio, com Logo, com V0, com o próprio Cloud Code. Tu faz uma copy baseada no teu concorrente, mas reforçando o teu diferencial. Já fiz até um vídeo aqui no YouTube do SaaS que eu pretendo, irei desenvolver ele agora em 2026. Então, o meu principal concorrente é o ZAPI, então já vi que ele estava escalando ads, vi lá a central de transparência do Google, e a minha LP foi bastante pensada na LP deles, reforçando os meus diferenciais de facilidade e praticidade para qualquer desenvolvedor implementar a minha aplicação lá no seu respectivo sistema. Cara, agora que tu tá com essa landing page criada, tu vai começar a rodar anúncios para essa LP, tu vai jogar alguma fonte de tráfego, então pode ser Google Ads, pode ser Meta Ads. Eu tô começando a validar uma questão de LinkedIn Ads, e se eu tiver bons resultados eu volto aqui para trazer aqui para vocês. Mas aí você vai rodar R$50 por dia ao longo de uma semana, e você basicamente vai contactar cada um lead que entrar em contato com você, e aí o mercado está validado, o fake door valida o seu ângulo, né? Então, tu já sabe que aquilo funciona porque já tem gente faturando, e aí o fake door só vai validar de fato aquele ângulo de mercado que tu tá pensando em trabalhar. Cara, eu gosto muito desse conceito de escala de tempo, né? Então, desde o primeiro contato, conquiste o tempo aos poucos. Então, eu gosto muito de começar as minhas interações, perguntando, cara, tu tem um minutinho, eu consigo falar contigo? Tu liga para ele, se ele não te atender, tu manda mensagem, fala, cara, te liguei um momento, tá podendo falar, tem um minutinho? Cara,
sim, todo mundo vive numa correria absurda, insana no dia a dia, e, porra, tu não consegue pedir 20 minutos pra ele, tá ligado? Ele vai te mandar a merda. Mas ele consegue parar pra te escutar 30 segundos, 1 minuto, entender se é relevante, e, cara, se for relevante, ele vai passar o dia todinho lá contigo, tá ligado? Ele cancela todos os compromissos dele, ele vai ficar contigo lá, grudado no telefone. Mas geralmente tu liga para ele com o objetivo de explicar o conceito e pedir uma call de mais 15 minutinhos, tá ligado? Então, porra, ele já se cadastrou lá no TLP, ele já entendeu que aquilo faz sentido para ele, e ele fala: "Irmão, cara, eu preciso entender mais o teu negócio, eu preciso entender mais se ou como a minha aplicação consegue de fato te ajudar, preciso entender melhor o teu cenário. Bora agendar uma call de 15 minutos hoje ou amanhã que eu vou entender melhor o teu negócio." Cara, essa call de 15 minutos geralmente vira 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, tranquilamente. Então, isso em raros casos que o cliente já marcou um compromisso em seguida, mas é bem raro. Às vezes é mais seguro tu cravar logo esses 15 minutos do que tu pedir 1 hora e tu acabar não conseguindo marcar a reunião. E qualquer coisa desses 15 minutos é mais que suficiente de tu marcar uma segunda reunião que tu vai ter 1 hora cravada dele. Então, cara, segue esse framework aqui que não tem erro, parada validada. Fase 2, Discovery mais vendas. Discovery com AI. Cara, isso aqui é sensacional, é impressionante o que é que está sendo viável de fazer hoje em dia, mas basicamente essa call de Discovery é a call onde eu pego as necessidades desse lead, eu faço uma call e eu transcrevo essa call com legenda, passar a legenda para o Gemini e extrair requisitos, né? Então, nessa primeira reunião que eu pedi esses 15 minutos, eu vou entender todas as necessidades desse lead e como a minha aplicação SaaS consegue saciar esse meu prospect, né? Como é que ele consegue ajudar. E aí nessa call eu vou ativar lá a legenda, né? Se tu ativou o Google Workspace, ou tu pode ativar o Fanta, o Read AI, assim, tem 300 soluções assim que tu pode adicionar. Tu vai estar obtendo essa legenda e com essa legenda tu vai passar para o Gemini, por exemplo, tem o Gemini AI, tem o Google AI Studio também, que eu gosto bastante de trabalhar. Tu passa essa transcrição e tu literalmente pede para ele os requisitos, tu fala que foi um call de discovery e tu vai pedir para listar os tópicos do que é necessário. Com esses tópicos, tu começa a entrar no meu framework de codificação, a gente vai ter mais vídeo falando do meu framework aqui nas próximas semanas, mas te dando um pequeno disclaimer do meu framework, basicamente ele começa com a etapa de ideação, eu discuto com o Cloud Code a ideia em si do meu projeto, eu discuto essa ideia, curatoria de projetos similares, então, sempre nessa ótica de don't repeat yourself, de fato não reinventar a roda. Eu faço curadoria de outros projetos open source similares ao meu, que eu consiga aproveitar lógica de negócio, que às vezes eu consigo acoplar um microserviço à parte. Então, eu utilizo tudo isso para ter facilidade, agilidade e não cometer, não repetir erros que outras pessoas já resolveram para mim. Então, sempre seguindo essa ótica. E no final, finalizo com um System Design ou um PRD, né, um documento de requisitos, que vai ser a base em si para a construção da nossa aplicação. Cara, esse momento da ideação até o System Design, ele é extremamente importante, porque é com ele que tu vai entender o quão complexo é desenvolver a tua aplicação SaaS, quão viajado o quanto tempo iria demorar para fazer, em quantas sprints seria necessário. Então, tu precisa disso para poder, de fato, poder comercializar algo. Então, se tu nem sabe quanto tempo tu vai precisar para fazer esse tipo de desenvolvimento, vai ser bastante complicado tu, de fato, comercializar isso. Se mesmo assim, principalmente se você está iniciando e você não está acostumado a fazer documento de requisitos, eu recomendo fortemente que tu faça um POC, que é basicamente uma prova de conceito. Então, se você não estiver confortável com os requisitos, muitas vezes o dev experiente ele já consegue ver o discovery, já consegue ter uma boa noção do que é que vai ser feito, mas o POC é basicamente uma prova de conceito, ele é basicamente um fragmento do MVP. O quanto que o MVP é teu produto, é o mínimo produto viável para tu de fato poder comercializar, o POC é uma fração disso, é um primeiro módulo, é uma primeira característica, é um core específico do teu sistema que tu faz uma primeira implementação para entender de fato a viabilidade de desenvolver aquilo e depois de tu desenvolver o POC, tu vai se sentir muito mais confiante de fato
compartilhar e comercializar aquela tua solução. E, cara, aí fechamento, né? Geralmente eu gosto de separar em R1 e R2, né? Então, essa primeira reunião é de fato só uma reunião de discovery, de levantamento de requisitos, e aí geralmente eu marco uma segunda reunião, uma R2 de fechamento. Então, cara, proposta, tu vai apresentar o problema, que ele já te exclamou, né? Ele já te apresentou durante o discovery, tu vai apresentar a solução, o escopo, o prazo. Então, é interessante que tu peça um prazo mínimo de pelo menos 30 dias para entregar aquela solução para ele, aquela implementação, e o investimento, quanto é que ele vai precisar investir para ter acesso àquela solução. Fechar com pagamento upfront, então tu vai finalizar de fato com uma solicitação, tu vai dizer de fato o valor do investimento, já vai passar para ele a tua chave Pix, etc, vai ele fazer o pagamento e começar a implementação. Tente fechar na própria call, né? É bem interessante, tu já busca fazer esse fechamento lá na própria call. Existe estudos que apontam, cara, que se o fechamento tu não faz na própria call, demora por volta de 28 dias em média em fechamentos B2B, de empresa para empresa, para o cara fechar contigo. Então, cara, porra, em 28 dias, olha o custo de oportunidade, o valor do dinheiro do tempo que tu tá perdendo, simplesmente por não ter feito call to action na própria call. Então, toma cuidado com isso e não cometa esse erro. Cara, métricas esperadas, quero que tu faça pelo menos 3 a 5 clientes e consigam um ticket, um MRR já de 3 a 5 mil na tua empresa, no teu SaaS. Cara, isso daqui, diferente do que eu comentei, né? O ticket, ele acaba sendo bem diferente nessa primeira etapa de validação do ticket final do teu SaaS. Porque aqui é muito mais uma entrega, direcionada para o cara, é muito mais não é apenas software como serviço, mas tem o próprio serviço como serviço em si. E aí te dá a possibilidade, te dá a liberdade de cobrar tickets bem maiores que esse. Na verdade, dá para cobrar 5, 7, 10 mil. Nesse momento, por ser uma entrega muito mais personalizada. E com base nisso, tu vai validar de fato a solução, pensando em um cliente específico, em uma dor específica, tendo isso em mente, e aí tu vai conseguir escalar isso na etapa apropriada que a gente vai ver logo à frente. Cara, fase 3, Building MVP. Então, cara, nesse momento a gente está nessa ótica de Sales-led Growth, né, de escalar a parte de time de vendas. Então, tu é o teu time de vendas atual, né? A gente está nessa one person business, né? Então, tu vai começar criando o teu negócio de forma única ou apenas com 1 ou 2 sócios, etc. E nessa ótica de crescimento a partir do teu próprio atuação na parte comercial, na parte de venda, a gente vai fazer um MVP pensando nisso. Então, cara, nesse momento tu não precisa se preocupar entrega assistida, pagamento manual. Então, cara, tu não precisa se preocupar em integrar com Stripe, em fazer um fluxo de onboarding, assim, megalomaníaco. Tipo, cara, tu vai entregar manualmente, o cara vai te pagar no Pix, tá ligado? Ele vai te pagar no Infinite Pay da vida, e aí tu só precisa se preocupar, de fato, em fazer o core em si do teu sistema. Então, focar em entregar valor para o cliente que comprou, sem self-service ainda, né? Sem auto-entrega, vai ser uma entrega manual com o core do serviço mesmo em software. Não precisa nem necessariamente em tela de login. Tu pode fazer um executável lá que ele vai executar no PC dele e vai rodar, mas se tu quiser fazer o sistema web, é interessante que tu faça um mínimo de autenticação, né? Cara, stacks que eu gosto de trabalhar, Next.js com T3 Stack, T3 para fazer a inicialização do teu projeto Next. Gosto de trabalhar com Neon Database, que é um concorrente do Postgres, então é um concorrente do Supabase, basicamente um banco de dados serverless do Postgres, auto-administrado, né? Então tu não precisa administrar, tem uma empresa assim, foda, distribuição global, administra nesse servidor para ti. Recomendo Clerk para automatização, recomendo Vercel para deploy, e o Resend para notificações via e-mail, que isso provavelmente a gente nem iria trabalhar em um primeiro momento, mas já registrando aqui. O que entregar versus o que não entregar. Core resolve dor onboarding assistida. Então a gente vai fazer onboarding. Não entra na fase 4, pagamentos automatizados, trial, relatórios avançados. Tudo isso é na fase de escala. Então, cara, em resumo, a etapa 3, na etapa 2 tu vendeu, tá ligado? E na etapa 3 tu precisa entregar. Então, tu vai entregar o que o cara contratou, que é o core, o principal do teu sistema. A partir disso, tu entra na fase de escala. A escala a gente entra no PLG, no Product Led Growth, que é basicamente
a ótica de crescimento do teu negócio a partir do produto. Então, nesse momento, tu para de depender tanto de um time de vendas atuante, do teu próprio tempo de venda para comercializar a solução, e tu começa a depender do próprio produto dele se vendendo. Essa é a ótica do Product-Led Growth, e a gente entra aqui na ótica de escala. Então, nessa transição do Sales-Led para o Product-Led, o produto passa a se vender sozinho e a gente começa a automatizar tudo que a gente estava fazendo manual. Então, quando que a gente estava fazendo pagamento de forma manual, né, a gente começa a integrar pagamentos, então a gente vai integrar a Pagar.me, a gente vai integrar um Abacate Pay da vida, um Stripe da vida. Eu comentei esses dois porque o Stripe, por exemplo, é mais focado no público americano. Eu até recomendo que tu faça teu SaaS pensando também no público americano. Pode ser já de cara, é interessante, tá ligado? Tu faz isso já de cara. Eu tô pensando inicialmente no público brasileiro e por isso o Pagar.me e o Abacate Pay é bem interessante para mim, porque eles têm Pix nativo e tem algumas soluções de pagamento específicas para o nosso mercado brasileiro. Onboard Self-Service, né? Então fazer um onboarding automatizado sem depender mais de ti. Aí tu pode meter também um programa de trial, por exemplo. Então nesse programa de trial ele vai começar gratuito, depois vai ter uma conversão para o pago, etc. Cara, e essa fase de crescimento, basicamente, tu vai escalar os ads que tu já tava rodando, tá ligado? Então, pô, tu já tinha validado o Fake Door e agora esse Fake Door vai, em vez de ser para uma call de fechamento, com a nosso time entrará em contato com você em breve, já vai de fato para um boarding autoassistida e já vai começar a utilizar. Porra, tu vai começar a produzir conteúdo, porra, YouTube é muito forte para esse tipo de questão, tu vai pegar a case de sucesso daquele teu primeiro cliente, vai divulgar no YouTube e vai fazer essa roda se autoalimentar. Porra, tu pode fazer essa questão dos viral loops, powered by seu SaaS. Por exemplo, a minha aplicação do IBChat, para quem já viu outro vídeo aqui no canal, basicamente viu que tem uma ótica que eu consigo compartilhar o QR Code do link para o cara escanear o QR Code e fazer a API de WhatsApp funcionar. E esse link que ele compartilha com o cliente tem esse Powered by LiveChat, a minha aplicação. Isso serve para o cara encontrar a tua marca e criar esse tipo de viral loop, né? Outro clássico é a questão do programa de indicação, né? Criar um programa de indicação, um programa de afiliação, onde pessoas podem compartilhar e ganhar ou comissão ou ganhar desconto. Então, isso é uma boa ótica para tu conseguir crescer teu produto em si nessa ótica mesmo do PLG, Product Led Growth. Então, cara, nesse momento é esperado que tu consiga no mínimo de 10 a 20 mil de MRR e conquiste seus 20 a 40 clientes. Cara, fase 5, o que compradores querem ver? Eles basicamente querem ver métricas reais, verificáveis, crescimento constante, modelo que funciona, eles querem ver o teu MRR, tua recorrência mensal, a tua projeção de ARR, tua projeção de recorrência anual, o teu churn, à medida que teus clientes estão saindo da tua base, o teu custo de aquisição, né? Quanto que tu tá pagando lá para a Meta, para o Google, para adquirir um novo cliente, o quanto que esse cliente ele tá ficando junto contigo, né? O teu LTV à medida que ele vai aumentando, à medida que os meses vão passando, e ele também vai se estabilizando em um número à medida que o churning vai meio que equilibrando isso. O NRR, né, o quanto que tu consegue monetizar a tua base atual de clientes, né, a gente vai se aprofundar isso nos próximos vídeos aqui no YouTube. Cara, onde é que tu vai encontrar esses possíveis compradores, né, esses possíveis investidores que vão investir, que vão aplicar, que vão comprar participação no teu aplicação SaaS por esse valuation de R$1 milhão? Cara, tem comunidades, pode se aprofundar em comunidades do teu mesmo segmento, tu pode encontrar concorrentes maiores, então, como eu comentei, o meu principal concorrente hoje é o ZAPI, então eu pretendo me aproximar deles, ficar lá próximo, pá, esse vídeo muito provavelmente vai estar acabando chegando neles, e eles mesmos vão me mapear, eu conquistando uma boa base de clientes, eles mesmos vão possivelmente me ter interesse em me apresentar uma proposta e possivelmente adquirir. Então, cara, isso é extremamente interessante para eles em si, tipo, um concorrente maior adquirir uma empresa menor, porque ele não só está adquirindo uma base de clientes dele, ele está adquirindo um novo ângulo de mercado que já é validado por outra pessoa, ele está pegando junto um time de desenvolvedores, um time capaz de crescer e escalar aquela aplicação SaaS. Então, esse tipo de coisa é extremamente comum e tu já pode mapear possíveis concorrentes que vão ter interesse na tua aplicação. Plataformas, então, tem algumas plataformas que tu pode encontrar esse tipo de coisa, mas, cara, o que eu mais te recomendo é, de fato, expandir tua linha de network, entrar em contato com pessoas, LinkedIn, etc., e apresentar tuas métricas, e naturalmente esses investidores vão ter interesse em te fazer uma proposta,
ou tu pode ser mais direto e, de fato, fazer essa proposta, né? Então, tem um próximo momento que é, de fato, tu montar o teu pitch deck, né? Então, o pitch deck é como não tão diferente de uma apresentação de venda. Então, alguns slides que tu apresenta o teu modelo de negócio, a tua proposta de valor, e tu vai apresentar essa proposta de valor para esse investidor em potencial, e esse investidor potencial, no final, tu vai ter o momento do ask, né? Onde tu vai dizer o quanto que tu quer por conta da empresa, né? Então, eu quero, por exemplo, 100 mil reais, 200 mil reais por 10%, por 20% da empresa. Isso é interessante porque, cara, muito dificilmente tu vai conseguir fazer uma negociação de 100% do teu projeto em 12 semanas, que é um espaço de tempo muito curto. É muito mais provável que tu consiga fazer uma primeira captação, um investimento anjo, uma primeira rodada. A partir dessa primeira rodada, tu vai ter mais capital para investir no projeto. E esse investidor vai ter interesse em estar junto contigo e crescer, em trazer o networking dele, trazer outras empresas e criar essa sinergia junto contigo. Tem sempre essa etapa de due diligence, né? Então, a auditoria que o comprador faz antes de fechar. Então, cara, tu vai ter que preparar extratos, dashboard, acesso a codebase. Então, tu vai ter que trazer essa transparência para trazer segurança para o investidor. E, cara, é muito comum nesse tipo de contrato de negociação ter uma série de cláusulas de governança. Eu trouxe aqui, por exemplo, uma cláusula de call option. Então, aquele teu investidor, ele vai comprar, ele vai estar adquirindo 10% da tua empresa em 12 semanas, né? Em 12 semanas do teu projeto ter iniciado. E aí ele pode ter uma call option de compra parcial agora, mais opção de compra mais no futuro com valuation baseado em métricas. Então, o que é que isso significa? Pode ser uma cláusula lá que aquele investidor que investiu junto contigo, ele vai ter um direito, ele vai ter uma possibilidade de compra, direito é diferente de dever, né? Mas ele vai poder, não ser obrigado, a comprar uma porcentagem maior do teu negócio. Então, se ele comprou 10%, às vezes, se for um concorrente teu, ele vai ter interesse de adquirir mais 41%, para ele ser controlador do teu negócio, ele ter 51%. Então, possivelmente, ele vai querer adquirir mais 41% da tua empresa daqui a 18 meses. Então, daqui a 18 meses, passando 1 ano e 6 meses, ele vai ter essa possibilidade e vai ser baseado num múltiplo de 4, 5, 6 vezes o teu ARR. Nesse momento, isso é muito interessante porque tu vai ter um puta incentivo de crescer ao máximo a tua base atual de clientes, sua base atual de usuários, melhorar ao máximo a tua solução, porque tu sabe que tu vai estar revendendo, tu vai estar vendendo a maior parte dela daqui a 18 meses. Então, isso é um extremo alinhamento entre investidor e negócio em si, deal. E é muito comum essa cláusula, tu mesmo pode propor e é bem possível que essa empresa acabe te propondo. Cara, eu vou estar deixando esse link desse Notion para tu ver ele, de fato, se aprofundar em cada um desses tópicos. Aqui eu trouxe um glossário dos principais termos que a gente abordou aqui. Em resumo, basicamente você aprendeu nesse roadmap completo de como validar a tua aplicação SaaS antes de escrever uma linha de código sequer, nessa ótica de Still Like a Founder, copie como um fundador, nessa ótica também de fake door, de fazer a etapa de discovery com AI, nessa questão de escala de tempo, construir um MVP, entregar o primeiro core da tua solução, escala mais product-led growth, você aprendeu o que é essa ótica de crescimento da tua aplicação a partir da ótica do produto em si e como de fato como vender a tua empresa. Jornada de 12 semanas do zero ao exit, valuation de R$1 milhão. Isso é Build Zero, é o que a gente está construindo. Então, pessoal, para quem vocês não me conhecem, eu me apresentei aqui brevemente, mas além daqui do meu YouTube, eu tenho uma comunidade fechada de pessoas do meu de networking, etc., de outras comunidades que eu circundo, e nessa comunidade eu estou desenvolvendo essa minha aplicação e eu estou planejando isso desde dezembro do ano passado, e a gente está numa comunidade fechada onde cada um está construindo sua própria aplicação SaaS e crescendo junto conosco. Aqui embaixo eu vou estar deixando algum link para tu conhecer um pouco mais da Build Zero, nosso braço educacional em si, onde eu compartilho de forma muito mais aprofundada tudo isso que eu estou fazendo. E, de fato, continue me acompanhando aqui no YouTube, vocês vão ver cada uma dessas etapas de validação,
aqui no YouTube de forma mais ampla, te apresentando esses conceitos e de forma extremamente aprofundada lá dentro da Beardzeo. Meu nome é Pedro Nascimento, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu!